Hélio Franzoni Neto, médico veterinário, está ao vivo comigo aqui, o Dr. Hélio, às quintas-feiras, no nosso Papo sobre Pets. Então, Hélio, seja bem-vindo, tá tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Marcelo. Quinta-feira, fim de mês, hein? Fim de mês já. 31. Você sabe que 31 de julho é o dia do vira-lata? Ah, é? Você sabia disso? Eu não sabia. Tá aqui, escuta essa. 31 de julho, dia do vira-lata. Esses cães, muitas vezes esquecidos, mas muito queridos também, né? Cheios de amor. Não tem raça definida, tem tudo de bom para oferecer. Hélio, o que diferencia um vira-lata de um cão de raça do ponto de vista de saúde, do comportamento? Dá para explicar? Dá, a gente fala que o vira-lata nada mais é que uma junção de raças, né? Então, geneticamente, ele foi, vamos dizer assim, modificado, né? E sofreu todos, vamos dizer assim, os interféries da vida aí no caso, né? Então, um cão, né, para ele se sobreviver, principalmente em áreas, tanto aqui no Brasil ou em fora do Brasil, em outras áreas, né? Ele vai sofrendo vamos dizer assim, essa genética dele vai selecionando os melhores animais, né? Então vai pegar o melhor de cada raça e vai se juntando, né, no vira-lata que a gente conhece, né? Então por isso que eles apresentam, vamos dizer assim, poucas doenças, é um animal um pouco mais resistente, né? Então tem a questão do carinho, né? Então é um animal que às vezes ele oferece um carinho por ele, às vezes ter essa falta, né, de contato mais com o ser humano. Então tem animais que a gente pega horrendos da rua, que eles vão ser ou mais carinhosos ou, pelo contrário, né, vão ser mais medrosos, mais arredios, porque às vezes não vai ter tanto contato com o ser humano assim, né? Mas na maioria das vezes parece que eles, vamos dizer assim, eles se dão pela gente, né? Então parece que eles são agradecidos na hora que a gente recolhe, dá carinho, dá alimento. Então é bacana. O pessoal que às Impressionante, vezes né? oferece lar temporário, às vezes adota um animal desse, né? Parece que o cão ele retribui, vamos dizer assim, né? Eu já tive muitos cães, de muitas raças também, inclusive vira-lata. Você conheceu a Melzinha, né? Sim. A Mel, que era uma caramelo, Exatamente. uma vira-lata, nos deixou faz pouco tempo. Era muito dócil, muito querida. Era um amorzinho, né? Era um amorzinho. Essa história de que o vira-lata é mais resistente às doenças, é uma verdade isso? Igual eu falei, por genética, né? O ambiente vai selecionando, né? Então, vamos supor, nasce numa ninhada 4 vira-latinhas, né? Um deles, às vezes, pega uma doença, alguma coisa e acaba falecendo. 3 passaram pela mesma doença e conseguiram se curar sozinho, vamos dizer assim, né? E aí isso vai evoluindo. Por exemplo, esses 3 se curaram dessa doença. Então, eles geneticamente, esses 3 animais que sobreviveram, eles já vão ter uma imunidade um pouco melhor. Uhum. Aí, às vezes, acaba cruzando com mais 2 ou 3 de outra ninhada, que também sobreviveram a algum tipo de doença. Então, o animal, geneticamente, ele vai se selecionando por via natural, né? Ele vai fazendo uma seleção natural da vida. É igual animais livres, vamos dizer assim, né? Os animais silvestres, né? Eles vão sofrendo uma mutação genética ali no caso, para tentar ver qual que é o melhor, qual que é o que vai sobreviver mais aos intempéries do ambiente, né? E isso vai selecionando, consequentemente o vira-lata vai entrar nesse meio. Quem quiser adotar um animalzinho, então, um cachorrinho, um vira-lata, é uma boa dica? É uma boa dica. Olha aí. Tem que adotar, tem muito canil aqui na cidade, canil da prefeitura, tem as ONGs que estão precisando. Então, pessoa que às vezes pensa em adotar um cachorrinho, tudo, eu acho que é legal levar em consideração, às vezes ir numa ONG, ver como que é, né, e adotar um desses animais. Então, bastante animal precisando aí de lar aí. Legal. 31 de julho, para quem não sabia, dia do vira-lata, hein, Hélio? Exatamente. Dia do vira-lata. Falando em cachorro, Leandro. Aproveitando que vocês estão falando aí na Clube sobre cachorros, né? Sobre cães, eu vi que tem aqui no Jardim Orquídeas, Jardim das Orquídeas, pelo bairro aqui, um cachorro da raça Show Show. Aquele bem peludão assim. Ele escapou de algum lugar, né? E tá com a corrente.
tá arrastando a corrente até, tá com a coleira e a corrente pendurada no pescoço. Então ele tá meio assustadão aqui. Então se puderem avisar aí, eu acho que alguém deve ter perdido, deve estar desesperado procurando. Jardim das Orquídeas, hein? Um chau-chau, tá perdido lá. É um cachorro de raça, né? É um cachorro de raça. É um cachorro de raça, já não é um sem raça definida, Exatamente. não seria um vira-latas. Abraço pro Leandro Barreto, obrigado pela audiência. O Hélio, pergunta de ouvinte aqui também. O Luiz Henrique, pergunta recorrente, de vez em quando aparece. Cachorro pode comer frutas? Minha esposa dá banana pra nossa poodle, tá dizendo o Luiz. E aí? Luiz, assim, tem algumas frutas que o cachorro pode se alimentar. Não vai levar nenhum quadro de intoxicação, né? Então, assim, não tem problema. O animal em si, o cão, ele não tem a necessidade de comer a fruta, tá? Ele é um animal carnívoro, né? Então, o cão em si, na natureza dele, é um animal extremamente carnívoro, tá? Então, assim, ele tem a necessidade ele precisa dessa suplementação da fruta, ou a banana, ou a maçã, mamão, né, que o pessoal às vezes acaba dando, né? Então, assim, ele vai ter essa necessidade? Não. Ela gosta, ela come, sim. É um alimento doce, né, macio, né, tem o cheiro, é agradável o paladar da banana, né? Mas, naturalmente, eles não têm a necessidade de comer a banana, né? Mas pode dar, não tem problema nenhum, sempre moderado, né? Não dá uma quantidade muito grande, senão às vezes o animal passa a querer comer mais a fruta do que a própria ração, que é um ambiente mais bem balanceado, né? E às vezes um excesso de frutas aí, às vezes pode ocasionar, às vezes, uma diarreia, alguma coisa do tipo. Então, tomar um pouco de cuidado, né, no excesso de fruta. Mas um pedacinho ou outro não vai fazer mal, não. Tá bom, tá falado. Cleide, a Cleide tem pergunta também, Hélio. Marcelo, bom dia. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta pro Dr. Hélio. É que meu cachorro, ele é de porte pequeno, é um maltês. E eu achei um corpo estranho assim nele. E eu queria saber quanto é a consulta com o doutor, que eu queria levar ele para ver se ele acha que é alguma coisa anormal. Bom, é uma pergunta mais particular, mais pessoal, questão de preço, acho que não é nem bacana falar, acho que o Hélio não vai querer entrar nesse detalhe, mas enfim, dá para falar sobre a questão da Cleide aí, até poder atender, né? No nódulo que aí a Cleide está colocando aí pra gente, é interessante ver sim, ver qual que é o nódulo, aonde está isso, né? Se é às vezes um nódulo de gordura, se não é, se é um nódulo que está aderido à parte muscular ou não, né? Às vezes vai precisar de procedimento cirúrgico para remover, mandar para histopatológico, analisar esse tipo de nódulo, né? Para ver se é algo que a gente vai precisar tomar um certo tipo de cuidado, se é algo tumoral, se não é, se é algo mais tranquilo, um cisto sebáceo. Então, realmente, a gente vai procurar saber, tá? Aí, Cleide, eu vou pedir um favor para você. No final aqui da entrevista nossa, a gente passa os contatos da clínica, tá? Aí é só entrar em contato lá, tem a Débora, nossa secretária, ela vai te passar os valores, né, formas de pagamento. Aí a gente fica à disposição aí, é só ligar lá. A Débora vai agendar o horário para você, vai pedir a ficha para fazer o cadastro do seu e do seu pet. Aí a gente agenda um horário para a gente estar sentando e conversando aí com calma. Legal, Cleide, obrigado. A Ana Beatriz, Hélio, olha que interessante. Doutor, eu vi no TikTok, vai ouvindo, eu vi no TikTok que alho cura vermes em gatos. Posso usar? Tá perguntando a Ana Beatriz. Ana Beatriz, eu não vou saber te falar isso corretamente, tá? O alho em si, né, tem que tomar muito cuidado, que ele pode gerar uma toxicidade no paciente, tá? Então, assim, o recomendável realmente seria o vermífugo, tá? Então, tem alguns vermífugos, alguns antiparasitários, né, que é o praziquantel, febendazol, né? Tem vários tipos de vermífugos aí que a gente pode utilizar para ter uma vermifugação correta, tá? Eu falo que às vezes essas receitas caseiras, dá isso, daquilo, a gente às vezes acaba vendo, né, muita coisa na internet, às vezes acaba dando para o nosso paciente, às vezes acaba, em vez de ajudar, acaba intoxicando ele. Então é sempre interessante procurar um veterinário da confiança, ver qual vermífugo é recomendado para a idade, peso do seu animal,
para ele estar sempre bem vermifugado, tá? Igual o alho, para a gente, ser humano, ele tem algumas características, se eu não me engano, antibacterianas, né? Então, a gente, mais pro animal em si, eu acredito que ele não é tão bem-vindo, tá? Porque, igual eu falei, o cão e o gato são animais de características carnívoros. Então, assim, eles não saem na mata, na natureza, para procurar um pé de alho, para comer um alho ali, no caso, para se curar, né? Então, isso é algo que a gente tá estipulando para o animal se alimentar, tá? Então, às vezes, não é algo que vai fazer bem para o seu animal, tá? Muito bem, tem mais perguntas aqui. A Silvana Reis, do Jardim Alvorada. Hélio, a minha gata tem 5 meses. Já posso castrar? Tá perguntando a Silvana. Silvana, ó, essa questão de castrar os animais muito precoce, então, vamos dizer assim, tá caindo um pouco de desuso, tá? Por quê? A gente está vendo que a castração muito precoce nos animais está ocasionando algumas alterações nesse paciente ao longo da vida, tá? Então, assim, tem animais que estão tendo castração num precoce, na hora que chega na metade da vida para frente, começa a ter muita alteração hormonal, começa a ter, às vezes, incontinência urinária, começa a ter rompimento de ligamento, os órgãos em si, principalmente os reprodutores, eles não têm um crescimento adequado. Então, assim, normalmente eu estou passando para os proprietários para não ter tanta pressa assim em castrar os animais. Isso vale para o cão também? O cão também. Não só o gato? Não só o gato. Tá. Então, assim, mas eu tenho medo dela fugir de casa, às vezes engravidar. Então, assim, ó, se conseguir segurar a gatinha ou o gato macho, pelo menos até 1 ano, 1 ano e meio, é válido, tá? Então, espera ela crescer, tudo que ela tem para crescer, se desenvolver, né, essa parte, tanto parte hormonal, parte de estrutura do animal. Depois que ela tiver toda essa parte do crescimento, aí a gente castra, né? Nos cães, como é mais fácil a gente conseguir, vamos dizer assim, segurar eles, né? Aí a gente dá um prazo um pouquinho maior. Fêmea, ultimamente eu tô castrando fêmea com 2 anos, 2 anos e pouco. O macho a mesma coisa, 2, 3 anos. Então deixar eles crescerem bastante, desenvolver, ter alguns períodos de cio, né, para passar por essa fase hormonal. Isso ajuda também bastante no crescimento. Então essa questão de fazer uma castração muito precoce, a gente pode ter problema futuro aí também. O Hélio, a castração é indicada só para evitar a cria ou tem também vantagens para a saúde do animal? Tem várias vantagens, né? Eu falo assim, é interessante esperar esse período do crescimento por essas alterações que eles podem ter. Mas a castração é interessante fazer por conta das outras coisas também, né? Então a gente vai evitar tumor de mama, evita tumores em região de útero, de ovário, principalmente na fêmea. Nas fêmeas a gente vai evitar piometra, que é uma infecção dentro do útero, pseudociese, que é a gravidez, que o animal acha que está grávido, né? E às vezes acaba produzindo leite. No macho a gente evita tumor de próstata, a gente vai evitar aumento da próstata, né? Fora a questão de comportamento. Então deixa o animal também um pouco mais calmo, sem agressividade, principalmente se são vários animais da mesma casa. É interessante fazer a castração deles, mas sempre esperar um pouquinho, não castrar muito cedo, muito filhote ainda para ser castrado. Tá bom, pergunta da Luísa Mendes. Ração colorida faz mal? Ouvi dizer que corantes causam câncer, tá perguntando a Luísa. Ô Luísa, assim, não é... Muita gente fala essa questão do corante vai fazer mal. Porém, eu falo assim, se a gente consegue fazer uma ração de uma boa qualidade, ela não tem a necessidade de ser colorida. O paciente, o cão em si, ele não vai distinguir o grão. Para ele em si, vai ser a ração do mesmo jeito, ou colorida ou marrom. Então, assim, não tem o porquê a gente colocar o corante na ração, entendeu? Então, agora a gente está vendo que as rações de boa qualidade, você vai encontrá-la tudo sem corante, tudo em corzinha marrom, tá? Então, assim, o ideal seria remover esse corante de todas as rações, porque não tem o porquê a ração ser colorida, tá? Então,
ver uma ração sem o corante, né, de uma marca bacana, de uma boa qualidade aí para o seu animalzinho. É indicado, então, não usar o alimento que tem o corante, não só a ração, porque hoje tem esses petiscos também coloridinhos. Tem petisco, tem bolachinha colorida, então assim, não tem o porquê. O animal não vai fazer diferença do petisco azul pro petisco vermelho. Para ele o que vai importar, às vezes, o cheiro, o odor, a textura do petisco, isso para ele vai importar, mas não a cor. O João Paulo, aí vai dar o que falar, hein, Hélio? Essa história de vacina que tem gerado aí, não só para o ser humano, né? Sim. Eu acho que chegou no mundo animal já, nos dogs aí, o negacionismo. Não que seja o caso do João Paulo aqui, mas é uma dúvida que ele tem. O João Paulo pergunta, vacinas múltiplas em cães causam autismo? Porque estão falando que vacina para ser humano está causando autismo, né? Acho que é isso que ele está perguntando. Para o cão ainda, eu acredito que eu acho que não tenha nem estudo para isso ainda. Né? Eu falo assim, as vacinas, pelo menos as principais, né, que é a polivacina, que é a V10 ou a V8, a vacina da raiva, são vacinas de extrema importância para o cão. Então, se a gente tem já o estudo aí de anos, já provando que a gente vai evitar sinomose, parvovirose, a raiva, né, que é uma zoonose que passa por esse ser humano, tem que fazer, gente, senão a gente acaba perdendo nosso paciente por uma simples vacina. Então tem muito paciente que às vezes acaba chegando na clínica com sinomose e a gente não tem mais tratamento, a gente tem alguns protocolos que a gente faz, só que a gente depende da imunidade do paciente. Então, se o paciente não tem essa imunidade, ele não responde também, o organismo não responde, não tem o que a gente fazer. Devia ter feito antes, né, que seria a vacina. Né? Então, pelo menos as básicas, que é a polivacina e a V10, não deixam de fazer nos cães. Tem a V4, que é para gato, então dá para a gente fazer V4 e a raiva, que eu falo que são as vacinas básicas. Isso daí a gente tem que fazer. Fora essas vacinas, tem a vacina da giardia, tem a vacina da gripe para os cães. Então, assim, são poucas vacinas, né? Só que o animal ele tem que tomar essa vacina todo ano, né? Então, a gente tem que estar sempre ficando de olho na data da vacina, fala com o veterinário, ele vai avisar, né, quando que vai chegar a próxima data da vacinação. Então, é interessante sempre manter essa vacinação dos cães e dos gatos em dia aí, no caso. E eu vi esses dias uma notícia, tá lá no site da BBC Brasil, né? De uma inglesa, Hélio, que ela viajou para o Marrocos, tá? Brincando com o animalzinho lá, foi arranhada pelo cãozinho, voltou para o país dela, 20 dias depois, diagnosticada com raiva, perdeu a vida, morreu. Que a raiva é praticamente incurável no ser humano, né? Se não for diagnosticada a tempo. Então, quer dizer, o Brasil não tem mais casos de raivas há muito tempo, só que a falta de vacina também pode fazer com que a doença volte aí. Sim, tá? E para o ser humano também pode ser perigoso, né? Com certeza. Então, até ouvi falar na minha cidade, em Mococa, que é aqui próximo, dá 130 quilômetros, teve alguns casos de raiva, só que na parte de grande porte, que é de vaca, cavalo. Então, teve alguns casos. Então, o pessoal lá, os veterinários, estão batendo em cima lá. Quer dizer, o vírus está circulando, né? O vírus está circulando. É mais na parte rural, mas tem, né? E os fazendeiros, tudo como tem contato ali, às vezes, lógico, o cavalo não vai morder a pessoa, mas às vezes mexendo com agulha, às vezes o ferimento de um paciente, tudo, às vezes pode transmitir. No caso dessa britânica aí, foi um arranhãozinho do cachorro. Brincando com o cão, arranhou ela. Exatamente. Tá? Eu falo que às vezes a raiva é interessante até pra gente, ser humano. Né? O certo era a população também ser vacinada, né? É que o pessoal às vezes acabou deixando meio que de lado a vacinação da raiva, né? E eu falo que ele precisa ficar tomando vacina da raiva todo ano? Não, às vezes é só fazer a titulação. E dá para fazer às vezes pela prefeitura. Falar assim, eu tenho um animal em casa, eu quero fazer a titulação da raiva para ver se está em dia. Eu, para você ter noção, a última dose da vacina minha foi em 2015. Eu faço a titulação todo ano. E a minha titulação é alta, então eu não preciso ficar retomando a vacina, né? Só quando a nossa titulação abaixa. Aí a gente toma a vacina novamente, mas ela dura por muito tempo. Tem pessoas que duram aí, igual no meu caso, já está 10 anos aí sem tomar a vacina da raiva e minha titulação está alta. Então, se caso eu encontrar um paciente, alguma coisa me morder, o meu organismo vai conseguir
suprir essa Não há risco algum, né? Exatamente. Importante. Tá aí, então. Atendemos todo mundo. Muito obrigado pelas participações, pela presença do Dr. Hélio aqui também. Sempre às quintas-feiras no nosso Papo sobre Pets. Hélio, deixa o contato da Atualvet. A equipe está lá preparada para atender todo mundo. Enfim, deixa aí o WhatsApp. Tudo de bom, a gente se vê por aí. Isso aí. Pessoal, a Atualvet está localizada aqui no centro de Araras, tá? Bem próximo aqui do edifício Pedra Verde, tá? A rua nossa aqui é Coronel André Ulson Júnior, 345, repetindo, Coronel André Ulson Júnior, 345, no centro da cidade. Os telefones para contato, telefone fixo, 019 30 96 0020, repetindo, 30 96 0020. E o WhatsApp, celular para plantão, se precisar em atendimento de emergência, é só entrar em contato, só ligar no celular nosso da clínica, tá? É 019 99597 2527, repetindo, 99597 2527. Mais uma vez, Hélio, obrigado. Um abraço. Tá Abraço aí. a todos aí, obrigado aí pela audiência aí. Participação do Dr. Hélio Franzoni Neto, que é médico veterinário aqui, sempre às quintas-feiras no nosso Papo sobre Pets. Vamos trazer a previsão do tempo, tá chegando ele, Celso Verniz, ele é o homem do tempo.